Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui dando continuidade a esse novo projeto aqui da nossa casa, que são as palestras online. Procurando levar até vocês informações, esclarecimentos, principalmente para que a gente possa superar essas dificuldades que estamos atravessando no nosso planeta no momento com a pandemia, né? São tantas informações, tantas discussões, para que a gente possa manter um determinado equilíbrio, razão e lógica para tomar as decisões adequadas. Esse é o grande objetivo da nossa casa. Aliás, a nossa casa é uma casa que ela foi projetada no mundo espiritual com esse intuito de trazer sempre informação. Por isso a nossa casa é uma casa de estudos e de esclarecimentos. E aí isso estava fazendo falta, então criou-se esse projeto, já que nós não estamos podendo fazer as nossas palestras presenciais. Mas como vocês sabem, todos os nossos trabalhos nós começamos com uma prece. E aí convido a todos vocês para que nesse momento possamos fazer uma prece de religação com o nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e nos conectarmos com o nosso Pai, com as esferas divinas. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça e misericórdia. Ao nosso querido e amado Mestre Jesus, ao nosso Cristo planetário, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação, para que através dos esclarecimentos que vamos receber nesse dia, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que em nome de todos pedimos humilde permissão para darmos por iniciado, mas acima de tudo a Ti, Pai amado, permissão para iniciarmos esses estudos, dando todos juntos, graças a Deus. Como eu falei, estamos dando continuidade a esse nosso trabalho e o tema de hoje é um tema extremamente interessante. Quando se fala nesse tema dentro das casas espíritas, todo mundo fica muito interessado por ele. Aliás, muitas pessoas procuram as casas espíritas devido aos seus problemas, os seus desequilíbrios, e aí às vezes procuram a casa espírita porque falta o entendimento e o conhecimento do que vem a ser obsessão, que é o tema de hoje, em que nós vamos falar. Mas antes de começar a falar sobre o nosso tema, porque às vezes nós vamos pegar livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós vamos ver palavras que se desvirtuaram ao longo do tempo o significado delas. Na época de Jesus, a gente tem essa informação, Jesus falava um dialeto, que era muito difícil depois de ser traduzido, né, e teve que se adaptar, né, às situações atuais. E, por exemplo, a palavra diabo, que a gente vai ver muito nos livros do Antigo Testamento e de Novo Testamento, ela na realidade ela é de origem grega, que quer dizer diabolo, ou seja, adversário. O que significa isso? O adversário o que é? Você quer tomar um rumo e ele quer que você tome outro. Então era mais ou menos isso que Jesus usou aquele termo na época, né? É o seu adversário, aquele que quer fazer com que você tome um outro caminho, um caminho às vezes que pode lhe levar ao desequilíbrio. Nós temos também um outro termo que é muito utilizado, que é a palavra Satanás, que naquela época significava acusador, que é mais ou menos como nos dias de hoje, um promotor de justiça, né? Só para a gente poder ter uma comparação, de entender o que era naquela época. Então, naquela época, o Satanás era o acusador, aquele que acusava dos seus desequilíbrios também, daquilo que você fazia de errado. Esse termo de obsessão, e desde a antiguidade se fala muito sobre isso, há relatos, né, há casos e mais casos dentro dos 4 evangelhos do Cristo, de Jesus,
sobre relatos de obsessão, de desequilíbrios muito grandes, né? De doenças, inclusive, né? Algumas doenças em que a própria medicina, nos dias atuais, não consegue encontrar uma resposta. Às vezes é por uma questão de uma obsessão e que está levando a pessoa a certo desequilíbrio. Naquela época era ainda muito mais, né? Eram situações ainda mais agravadas, porque moralmente nós tínhamos ainda uma civilização muito não moralizada, uma civilização muito ainda embrutecida em seus sentimentos, em suas emoções. Então as obsessões eram mais sérias ainda, né? E aí nós vemos esses relatos. Jesus, por exemplo, uma época, ele passava por uma região, por uma localidade pequena, em que tinha, como nos dias de hoje a gente fala, um cemitério. E lá num daqueles sepulcros vivia um homem, que ele vivia ali dentro, ele vivia amarrado, acorrentado, perturbava todo mundo, trazia desequilíbrios, gritos naquela região, era uma região pequena, ele botava terror em todo mundo. E aí Jesus passava por aquela localidade e esse homem ficou incomodado com a presença de Jesus ali e começa a gritar e a falar com Jesus. Jesus vai até ele e pergunta, a primeira coisa que Jesus faz é perguntar qual é o nome dele. E ele vira-se para Jesus e diz: chamo-me Legião. Legião naquela época de Jesus era um exército romano com mais ou menos 6.000 homens. Então vocês imaginem o que tinham de espíritos ali desequilibrados naquele ambiente. Tanto é que no processo de libertação daquele homem, daquele processo obsessivo, há uma explosão de energia tão grande que os porcos que estavam por ali correram e caíram ribanceira abaixo, alguns vieram à morte e tudo. E aí o povo naquela época ficou inclusive chateado com Jesus, expulsou Jesus daquela localidade. Há outros processos, outros casos dentro do próprio Evangelho de Jesus de processos obsessivos. Que é um caso, por exemplo, de quando Jesus estava descendo de um monte em que ele tinha feito a transfiguração, um homem corre até Jesus e pede por ajuda a Jesus, porque seu filho está passando por tormentos muito graves, processos gravíssimos, epiléticos. Ele se jogava na água, se jogava nas pedras, no fogo, rangia os dentes, babava, era um negócio seríssimo. E eles tinham levado esse menino até os discípulos de Jesus e eles não foram capazes de curar os discípulos. E aí aquele homem já na sua angústia disse: o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa. E Jesus vai e liberta esse menino desse jugo em que ele estava passando. O menino cai quase que como semi-morto, alguns acreditavam até que ele tinha morrido, mas Jesus o pega pela mão, o levanta e o rapaz é curado naquele momento. E aí os discípulos, logo depois, os discípulos de Jesus vão conversar com Jesus a respeito disso. E fala com Jesus o seguinte: vem cá, mestre, por que nós não conseguimos libertar esse rapaz dessa situação? Aí Jesus diz para eles assim: é porque essa classe de espíritos, nós só vamos conseguir orientá-los ou fazer alguma coisa por eles também se nós fizermos jejum e oração. Ora, o que Jesus quer dizer com jejum? Não é o jejum estomacal, mas é o jejum dos sentimentos, do controle dos sentimentos, das emoções, de você tomar conta da sua existência, de você ficar atento. Como ele mesmo naquela época dizia para a gente, né? Orar e vigiar. E vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, aquilo que está sendo trazido, está sendo penetrado através dessas influências que nós sentimos e percebemos entre esses mundos. O mundo, nós hoje vivemos num planeta Terra, mas esses dois mundos, o mundo físico e o mundo extrafísico, eles estão entrelaçados. Nós temos a possibilidade de fazer esse intercâmbio entre esses dois mundos. O próprio Paulo, né, em suas cartas, ele fala também, né, sobre essa condição desses mundos, quando ele diz
nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, são os espíritos, são aqueles desencarnados que estão ao nosso redor. E aí, mais tarde, com a doutrina espírita, Kardec faz um questionamento no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, acho que é a questão 459, em que ele pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? E aí a resposta que nós obtivemos foi muito mais do que vocês possam imaginar. Que de ordinário são eles que conduzem as vossas vidas. Então, quer dizer, mais uma vez está chamando a atenção para que a gente possa ficar atento, para que você possa ter o controle, para que você não seja um alvo dos adversários, como Jesus utilizava naquela época. Você quer ir por um caminho, ele está te conduzindo para outro, para que você não deixe com que a sua mente comece a acusar você de comportamentos inadequados, porque aí começam os processos obsessivos. Kardec, inclusive, e nós vamos falar isso mais adiante, ele faz 3 níveis de obsessão. Nós vamos falar com um pouquinho de mais profundidade sobre isso. Eu, aqui na casa, teve um período que eu dirigi a obsessão. E eu sempre tive interesse por esse tema e fui buscar esclarecimento para entender o que é obsessão, o que são os obsessores, como isso acontece. E aí a gente começa a entender, por exemplo, eu fui a uma casa uma vez em que uma senhora entrou reclamando muito, dizendo que o marido, mesmo depois de desencarnado, não deixava ela em paz. Ela entrou gritando, reclamando, enfim, num desequilíbrio muito grande. E não é que eu tenha essa mediunidade assim, ostensiva, né? De estar vendo espíritos toda hora, até porque isso também não é muito importante, porque nós estamos num plano físico. Se eu tivesse que estar vendo, qualquer um tivesse que estar vendo espírito desencarnado a toda hora, nós não deveríamos estar aqui, deveríamos estar lá do outro lado. Existem alguns que têm essa facilidade de percepção, conseguem ver esses dois mundos, não entram em desequilíbrio. A maioria de nós, se tivéssemos essa capacidade, entraríamos em desequilíbrio, e esses conseguem manter um pouco melhor a sua atividade mental. Nós entraríamos em desequilíbrio. Mas de vez em quando, eu acho que por aprendizado, eu consigo perceber alguma coisa. E nesse momento em que essa senhora entrou assim, eu percebi que uma entidade ficou no canto da sala, assim, amuado, acolhido, rebaixado, num canto. E eu aí, alguns outros médicos que estavam ali também perceberam, e o dirigente do trabalho daquela casa foi conversar com a entidade. Quando nós chegamos perto da entidade, a entidade virou para a gente e falou assim: eu não sou assim tão sem educação como ela, não. Ela sempre foi desse jeito, mandona, não sei o quê. Bebê começou a reclamar dela. Aí eu comecei a entender que os processos obsessivos também, eles não são só do desencarnado para o encarnado. Existem processos obsessivos também de desencarnado para o encarnado. Existem os processos obsessivos, que era esse caso, do encarnado para o desencarnado, porque ela reclamava do marido constantemente. Ele já tinha desencarnado, mas ela ficava com aqueles sentimentos de mágoa, de ressentimento do marido, porque a deixou numa situação desagradável, e ela reclamava muito dele, quer dizer, e ficava ligada com ele. Então ela, encarnada, obsidiava o desencarnado. Existem os processos obsessivos de encarnado para encarnado, e existem os processos obsessivos de desencarnado para desencarnado. Vocês veem como é que é uma situação complexa. E por isso que Kardec utilizou-se de uma metodologia um pouco mais avançada da pesquisa, da verificação, para poder entender um pouco melhor esse processo. Eu também já tive a oportunidade de uma ocasião ir a uma determinada casa com um processo obsessivo também, que um rapaz foi levado porque ele não dormia.
Eu não estou dizendo aqui que se você tem insônia, se você não consegue dormir, que é um processo obsessivo, não é isso. A gente precisa ter bom senso em tudo, porque cada situação é uma situação diferente. Mas só para a gente, esse é só para ter uma ideia como os processos acontecem. Esse rapaz, por exemplo, ele não dormia e a entidade foi trazida. Uma entidade estava próxima a ele, até aquele ambiente, começaram a dialogar com a entidade. E aí pedindo para que a entidade não continuasse com aquele processo, para tentar entender e tal, aquelas coisas todas. E aí a entidade virou-se para o pessoal da mesa, né, e disse assim: eu não vou deixar ele nunca mais, porque não vou deixar ele dormir, porque todas as vezes em que ele dorme, ele vem aqui e me dá uma surra. Então vocês vejam o que é. Então são vários processos. Kardec, ele, para entender essa influência em nossos pensamentos, ele pegou uma equipe de médiuns, foi até um teatro, assessorado por entidades que estavam naquela época trazendo para ele informações sobre a doutrina espírita, aquilo que ele iria fazer com a divulgação da doutrina. Ele foi até um teatro e aí um médium junto dele, passando algumas informações, uma entidade se aproximou do médium e disse assim: diga para ele que eu vou chegar perto lá daquelas duas moças que estão ali no final da fila, aquelas ali e tal, e deu as características dela. Diz para ele que eu vou até lá e vou fazer elas saírem de dentro do teatro, para ele observar. Kardec não via, o médium está vendo e está informando para Kardec: olha, ele chegou lá agora e está cochichando alguma coisa no ouvido de uma delas. E de repente uma começa a conversar com a outra e as duas se levantam e vão embora do teatro. Aí Kardec pergunta: cadê? E ele ainda está por lá? Aí o médium diz assim: tá lá sim, e está dando um teloguinho para a gente, com quem diz assim: está vendo como é que é fácil influenciar as pessoas sobre isso? Então, o que é isso? Como isso se dá? As entidades desencarnadas, elas têm a facilidade, por estarem não visíveis aos nossos olhos, e elas também por estarem numa outra dimensão, elas conseguem perceber os nossos desejos, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas angústias mais íntimas. E ela, por isso, ela pega nesses momentos, ela tenta ver como ela consegue penetrar em nosso pensamento. É mais ou menos assim que começam as obsessões. De que maneira o obsessor, ele começa a perceber se ele está conseguindo influenciar, ele está conseguindo entrar nos pensamentos do encarnado. Um exemplo, vamos supor que um comerciante, aquele indivíduo muito ligado ao dinheiro, chega no final do dia, ele vai lá, faz o movimento do caixa, pega todo o dinheiro, enrola aqueles monte de elástico em volta assim do dinheiro. Agora até a gente está usando pouco dinheiro, né? Mas antigamente se usava muito dinheiro, né? Dinheiro em papel. Aí enrola aquele dinheiro todinho, faz aquele maço, passa um monte de elástico em volta, entra dentro do escritório, abre a porta do cofre, bota o dinheiro lá dentro do cofre, fecha, passa o segredo, sai do escritório, fecha a porta, fecha a loja do comércio, entra no seu carro, o obsessor está ali do lado dele. Quando ele sai com o carro que chega na primeira esquina, o obsessor chega no ouvido dele e fala assim: olha, você esqueceu a porta do cofre aberta. Aí ele diz: oh, será que eu fechei a porta do cofre? Dá meia volta com o carro, volta lá, faz todo o processo de retorno. Quando chega lá perto do cofre, ele vê que o cofre estava fechado. Não fechei. Mas o obsessor que estava do lado dele disse: opa, consegui pegar ele em alguma coisa, qual é a maneira que eu consigo me comunicar com ele? É dessa forma. Então é mais ou menos assim que eles fazem. Agora, para tudo isso a gente precisa ter bom senso. Como, por exemplo, às vezes a dona de casa, ela tem um médico marcado, ela precisa ir ao médico naquele determinado horário, já fica naquela ansiedade, porque a gente não vive os momentos, né? A gente vive pensando no que tem que fazer mais adiante e não aquilo que está ali. E às vezes é a hora que muitos obsessores se aproveitam dessa nossa distração
para poder nos influenciar. E aí, quando ela sai, pega o elevador e ela tinha passado a roupa ou ela tinha feito lá um feijão para deixar pronto. Aí, quando ela entra no elevador, ele chega próximo dela e diz assim: olha, você esqueceu o ferro ligado. Olha, você esqueceu a panela de pressão ligada. Ih, será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei a panela de pressão? E volta para ver. E às vezes desligou. Isso já deve ter acontecido várias vezes. Eu não estou dizendo que aqui que tudo isso seja obsessão. Porque às vezes também até teu guia espiritual. Porque a influência que nós vamos perceber são as influências do mundo extrafísico. E essas influências podem ser boas ou negativas. Às vezes as influências são para informar a gente, olha, de um perigo que você possa estar correndo e alguém que está com o intuito de lhe ajudar, lhe dar um aviso, tome cuidado, né? Os espíritos mais superiores, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles podem nos auxiliar, esclarecendo, tentando fazer algo que a gente não caia em determinadas armadilhas. Mas, às vezes, por falta que aquilo que Jesus falou do jejum, nós somos levados aos processos obsessivos grandes, né, que acontecem. Por isso que Kardec, essa situação também de sintonia, para a gente poder entender um pouquinho como é que nós vamos nos sintonizar, com quais tipos de entidade eu me sintonizo, é mais ou menos como aquele dial de rádio antigo. Nós somos uma energia, como se nós fôssemos uma antena viva, vamos dizer assim, para a gente entender. Então, o dial do seu rádio, onde você localizar as suas estações, é que você vai se sintonizar com aquelas entidades, como no rádio. Se você bota sintonias mais baixas, você vai se sintonizar com aquelas rádios que estão em sintonias mais baixas. Se você se sintoniza com energia, com canais mais altos, você vai se sintonizar com aqueles canais mais altos. A mesma coisa é conosco. Se eu vivo com pensamentos pessimistas, né, pensamentos de que tudo está um caos, né, que não tem jeito, aqueles pensamentos negativos, baixo astral, como se diz tanto no dia de hoje, eu vou me sintonizar com entidades que estão nessa situação. Enquanto, se nós tivermos um pensamento, né, voltado a pensamentos positivos, à razão, ao esclarecimento, à sensatez, eu vou começar a me sintonizar com entidades que têm esse padrão mais elevado. Então nós vamos nos sintonizar de acordo aonde eu coloco o meu pensamento e os meus desejos, que é aí que as entidades pegam. E aí Kardec ele fez 3 níveis de obsessão. O primeiro nível de obsessão, ele chamou de obsessão simples. Veja, obsessão simples não quer dizer simples obsessão. É um erro, muita gente acha, é um negocinho de nada, passa. Não passa assim não. Se você não tomar, aliás, nesse momento, é o momento mais importante para que a gente possa começar a se cuidar. Porque se você cair nos outros níveis, vai ficando mais difícil. Aí começam as obsessões complexas, mais difíceis de serem livres a pessoa daquele processo. Então, nas obsessões simples, nós começamos a ter mudança de humor, irritabilidade, agressividade. E esses processos, eles vão assim aumentando, esses surtos vão sendo cada vez maiores. Só que nesse momento ainda, eu tenho a lucidez de que algo está acontecendo errado comigo. Eu percebo que eu estou me irritando com facilidade. Eu percebo que eu estou sendo agressivo com uma pessoa. Que por qualquer motivo eu fico irritado com aquela pessoa. Por qualquer motivo eu mudo as minhas características, o meu humor muda. Esses processos eles são assim espaçados, mas eles vão ficando mais frequentes, e aí nós passamos até inclusive a gostar. É mais ou menos como aquele pai de família que chega em casa cansado e irritado, aí começa a brigar com as crianças, começa a brigar com a esposa, aí a esposa diz assim, sai de perto do seu pai, que seu pai hoje não está muito bom não, ele está de ovo virado. Aí
As crianças não vão mais perto do pai. E aquilo vai se tornando para ele um paliativo ou algo que todas as vezes que ele quer ficar sossegado, ele já demonstra isso, que é para ninguém ficar perto dele. A mesma coisa acontece com a mulher também. Ó, não chega perto da sua mãe não, que hoje ela está naqueles dias. E aí nós vamos gostando disso. Ao invés de resolver o problema e entender por que eu estou me irritando com meus filhos, por que eu estou me irritando com a minha esposa. Quantos divórcios acontecem por isso? Começa por essas obsessões assim simples, que ao invés de se sentar, conversar e tentar resolver, porque você está tendo a lucidez de que isso está acontecendo, esse processo da obsessão simples é assim, eu tenho lucidez de que algo está errado, eu percebo alguma coisa, que é inclusive a primeira das mediunidades que nós desenvolvemos, que é a percepção de que algo não está muito bom ao meu lado, a percepção de que alguma coisa estranha está junto comigo. E aí esses processos aumentando, às vezes eu começo a ter doenças ou mal-estares que não tem nenhum tipo de problemas. Eu vou ao médico, o médico faz exames, verifica e não consegue observar que você tenha qualquer problema. E aí você começa a perceber. Por quê? Porque são entidades que vão se aproximando e vão trazendo esse desconforto para a gente. Mas essa hora é a hora em que a gente pode mais se livrar das obsessões. Tentar resolver por que eu estou me irritando. É procurar uma ajuda. Se não for uma ajuda de uma casa espírita, procurar a ajuda de um terapeuta, de algo que possa entender por que você está mudando assim facilmente de humor, por que nós estamos assim entrando em irritabilidades, em agressividades assim à toa. Porque vocês já devem ter percebido isso. Às vezes você está assim na rua, num coletivo, entra uma pessoa e você já começa a pensar um monte de coisa a respeito daquela situação. Você começa a projetar, inclusive, situações a respeito daquela pessoa, você começa a imaginar coisas, e entre às vezes até em devaneios, a respeito daquela pessoa. A irritabilidade, por quê? Porque às vezes você percebeu, inclusive, as entidades que estão próximas a ele. Aquele indivíduo. E aí você percebeu e começa a sentir também. Então é o momento de ficar atento. É aquilo que Jesus dizia, orai e vigiai. Procure controlar, procure ter controle nesse momento da sua vida. Não deixe com que essa coisa se implante em você, porque senão a gente vai cair para um segundo estágio das obsessões, que é o estágio de fascinação. O estágio de fascinação, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque a pessoa perde a lucidez. Ela não tem noção, ela perde a noção de autocrítica. Ela começa a fazer coisas que inimagináveis, começa a fazer coisas assim aberrativas, começa a se preocupar com coisas que não faz sentido. E mesmo que você diga para ela assim, olha, isso aí não é um caminho certo, isso está errado, ela não admite que está errado. Esses processos obsessivos de fascinação acontecem muito com os médiums. Médium é danado para cair em fascinação. Se não estiver atento, aí começa a escrever muita coisa, começa a fazer músicas que não tem nada a ver, mas acha que está sendo intuído para fazer aquelas coisas, e não tem nada, nem ninguém que diga para ele que aquilo ali não tem nada a ver. E começa a fazer coisas absurdas, né? Recentemente, eu tive uma situação mais ou menos dentro desse sentido. Uma entidade chegou perto de mim, não era nada assim muito, porque às vezes tem gente que se deixa levar muito pela forma como a entidade se apresenta, né? Tem que estar com aquela pomposidade toda, e porque ele acredita que assim é uma entidade de hierarquia elevada, né? E uma entidade chegou muito simples, uma roupazinha comum e tal, aí chegou-se perto de mim e disse assim, olha, agora que você... Estou resumindo um pouco, tá?
olha, agora que você, né, você tem pesquisado, você estuda, você isso, aquilo outro, me elogiou muito, falou muita coisa a meu respeito, você agora já está num outro nível de evolução e não sei o que, e eu estou percebendo aquilo, desconfiado, e ele falando, e a partir de agora eu vou lhe orientar em tudo aquilo que você vai fazer a partir de agora. Eu aí na hora, eu tive uma intuição e falei assim com essa entidade, tá bom, mas então me diga uma coisa, qual foi o dia, mês e ano que eu nasci? A entidade deu uma gargalhada e foi embora, sumiu das minhas vistas. Porque eu na hora pensei nisso e falei assim, bom, se ele é meu guia espiritual, pelo menos ele tem que saber o dia, mês e ano que eu nasci, né, para me dar os parabéns, pô. E ele foi embora. Então, às vezes é assim, eles pegam porque eles sabem daquilo que nós estamos fazendo e às vezes querem te pegar. Não pense que a gente não vai, todos nós, todo ser humano que está na face da Terra não está livre de sofrer uma influência. Então fique atento, não se deixe levar, sabe? Principalmente com as coisas de elogios, né? De dizer que você está muito. E o que é importante? Por exemplo, aqui na nossa casa, nós temos uma escola que o médium é preparado para o trabalho da desobsessão. E nós aprendemos dentro dessa escola, você não precisa nem ver a entidade, mas só em sentir o que ela passa para você, a percepção, você sabe que tipo de entidade é. Se é uma sensação agradável, é porque é uma entidade que está num nível evoluído, um pouquinho melhor do que o nosso, e aí te passa uma sensação agradável. Se é uma sensação desagradável, possivelmente é um irmãozinho nosso que está em desequilíbrio. E nesse dia, nesse caso, eu comecei a fazer essa percepção, que às vezes é uma coisa tão sutil que a gente não fica muito ligado nisso. E aí eu comecei a sentir uma certa desconfiança. Eu digo, isso aqui não está muito legal. E aí eu fiz esse questionamento para ele, ele saiu correndo. Aí desse estágio, desse nível, né, de fascinação, nós entramos no terceiro nível, que é o nível da subjugação. A pessoa, às vezes, ela até sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ela não consegue, ela perde o poder de vontade. Ela não consegue controlar os seus instintos, as suas decisões. Ela perde o poder de decisão. Isso é muito comum, porque, e olha só, esses 3 níveis que eu falei, mesmo dentro desses 3 níveis, aos níveis ainda, dentro desses próprios níveis. No primeiro, na obsessão simples, você começa, aquilo fica espaçado, os surtos vão ficando espaçados, mas de repente esses surtos vão ficando mais recentes, mais próximos uns dos outros, e a pessoa vai gostando e aquilo fica. Aí você não consegue mais sair daquela situação, está sempre irritado, está sempre nervoso, está sempre não sei o quê, porque vai assim, são vários níveis, até o processo todo se fazer. Mesma coisa na subjugação. Há vários níveis de subjugação, desde aqueles que a gente pode dizer assim, são um pouco mais simples, mas que a pessoa não tem mais poder. Por exemplo, um viciado, os vícios. Um viciado, ele está sob o quê? Sob uma subjugação. São entidades que desencarnaram também, às vezes, por exemplo, com o vício do fumo, do álcool, das drogas. Porque a gente acredita que ao desencarnar, eu vou deixar esse vício de lado. Não vai, porque quem está viciado não é o corpo. Quem está viciado é o espírito. Aquilo satisfazia é o espírito. As sensações é o espírito que sente, não é o corpo. E aí ele desencarna, fumava, ou bebia, ou usava drogas ilícitas. E ele desencarna, ele tem a sensação e o desejo de continuar fazendo isso. O que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de alguém que faça uso. E às vezes a pessoa está querendo sair dessa situação, mas não consegue. Por quê? Porque ela perdeu o poder de vontade.
ela está sob uma subjugação, ela está sendo subjugada, ela tenta, mas não consegue fazer isso. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm o vício de drogas ilícitas e que já conversei, jovens inclusive, e aí diz, olha, Antônio, eu não consigo, é um negócio assim, é tão mais forte do que eu perco a noção e vou, depois que aquilo passa, é que eu vou perceber o que eu fiz. Aí eu não quero, fico chateado, entro em estado de arrependimento, e aí essa confusão, isso vai se agravando dentro da própria criatura humana. Vocês lembram do filme Ghost? Um rapaz lá no metrô que ele tenta quebrar o vidro, não, ele quebra o vidro onde tinha maço de cigarro, cai um maço de cigarro no chão e diz assim, como eu daria tudo para dar mais uma tragada. Quer dizer, porque ele tinha esse vício, estava desencarnado. Então o que ele vai fazer? Ele vai se colar ao lado de alguém que faça uso da substância, do álcool, do fumo, da droga, para que ele possa, junto dele, sentir aquele prazer. É o que nas religiões mais tradicionais falam dos encostos, né? Que nada mais são do que isso. Ele se encosta e aí fica sentindo aquele prazer que ele sentia quando encarnado estava. Mas aí isso é um nível de subjugação. Dentro da própria subjugação tem vários níveis. E aí a pessoa entra em agressividades, em homicídios, em suicídios, porque elas vão aumentando. As crises vão ficando mais fortes, a pessoa vai entrando nesse processo mais complexo. Dos crimes, dos assassinatos, dos suicídios. Porque, como eu falei para vocês, no caso dessa pessoa conhecida que faz uso de uma substância ilícita, em que ele não consegue controlar e ele acaba indo e fazendo uso, e ele diz que logo aquilo passe, ele se sente mal, sente que não tem poder de vontade, sente fraqueza, sente uma série de coisas, fica em desequilíbrio, entra em arrependimento, fica pior do que antes. Porque o que acontece? Aquele espírito que estava subjugando ele, depois que ele fez o uso, que ele não vai usar mais, ele sai de perto dele. E ele aí fica sozinho na situação. Porque quando ele está dentro daquele caos que ele está vivendo ali, a entidade está junto dele, forçando, alimentando esse desejo dele de fazer. Quando ela se afasta, ele aí vê que ele está sozinho. Porque ele ficou sozinho naquele momento. É o mesmo caso que acontece nos crimes, né? Eu não estou dizendo aqui que todo crime, né, toda pessoa que comete um crime é porque ela já tem dentro de si esse instinto também, tá? Mas e porque ela já tem isso, fica mais fácil para alguém que está de fora influenciá-la a tal coisa, né? E aí comete-se as atrocidades que a gente vê aí, né? Feminicídios, que a gente está vendo tanto, pessoas que estão passando por problemas sérios de dificuldade financeira, que acaba aniquilando toda a sua família, acaba se suicidando também. Então, o que acontece? O obsessor, ele começa a influenciá-lo a pegar a arma, atirar contra os seus familiares, ou contra a sua namorada, ou contra a sua esposa, que não está mais convivendo com ele, tá, não sei o quê. E aí fica tentando fazer tudo isso, e ele até o ponto que ele vai e pega na arma e comete o desatino. Quando ele consegue que ele atira, o que a entidade faz? A entidade sai de perto dele. E aí ele está com a arma na mão e ele se vê, ele fazendo aquilo ali, né? Ele está fora da subjugação. E aí é o que acontece, muitos depois vão e atiram contra si próprios. Então vocês vejam, o mais importante é a gente entender que, e isso fica para a nossa reflexão de hoje, todos nós sofremos influências. O que mais importante é quando você perceber que você está sob uma influência, procure modificar suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. Procure controlar a sua vida. Tenha a sua vida em suas mãos, para que os processos não cheguem aos estágios extremos que nós falamos, para que você possa ter controle. Não é para ter medo, é para conhecer, porque o mais importante é isso. É o conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você fica menos suscetível a cometer equívocos e erros.
É o que Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo? Todos nós podemos sofrer influência. Quando você perceber que você está numa influência negativa, que aquilo não é muito legal, que você começa a sentir certo desconforto, começa a trabalhar isso dentro de você, dentro de cada um de nós, para que a gente modifique nossa maneira de pensar e ver a vida, tá? Para que a gente possa não ser um alvo fácil. Essa é a ideia da doutrina espírita, inclusive, passar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas não sejam um alvo fácil das influências espirituais, tá? Esse é o objetivo também da nossa casa, passar informação para que a gente entenda que nós sofremos, todos nós, aqui nesse mundo não tem espírito perfeito, todos nós somos espíritos imperfeitos e todos nós estamos suscetíveis a receber influências positivas e negativas, e aí vai depender de como cada um está agindo dentro de sua própria vida. Tá? Fica então para a gente a reflexão a respeito do nosso tema de hoje, em que nós falamos sobre obsessão. E eu convido a todos agora para fazer uma prece de encerramento e de agradecimento por esse momento. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em forma de agradecimento, agradecendo ao nosso Pai por esse momento, pelos esclarecimentos, pelas energias, pelas reflexões, pelo controle de nossas vidas, pelas bênçãos que recebemos, para que possamos, dentro das situações de dificuldade de nossa vida que todos nós passamos, saber de forma calma e tranquila superar esses obstáculos. Assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado esse nosso momento do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Muito obrigado, até uma próxima.